Então, hoje nós vamos estar estudando e eu estou convencido de que este mundo está prestes a acabar. E esta manhã Deus acabou de imprimir em meu coração que é isso. Você precisa se preparar. É isso. É isso. É isso. Eu não acredito que isso seja uma fantasia. Eu não acredito que seja uma piada. Eu não acredito que seja um sonho. Eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Eu acredito que isso é verdade. Eu acredito nisso mais ou menos em 2024. Veremos a crise. Não baseada na minha palavra, mas baseada na Bíblia. A Bíblia ensina claramente que uma crise virá. E Deus nos ensina baseado em Êxodo capítulo 20, onde o próprio Deus realmente revela a sua personagem. Através da lei, ele menciona que limita a terceira e a quarta geração, e eu estou dizendo que a quarta geração nos leva no ano de 1844 a 2024, mais ou menos. Agora, Deus é quem vai determinar, mas mesmo assim o limite é mais ou menos 2024, significando logo antes, logo depois a crise vem. A crise vem. Agora, o que eu quero que vejamos em Mateus capítulo 24... Eu quero que vejamos Mateus capítulo 24, que realmente nos é dito em Obreiros Evangelistas 148. Existem esses capítulos a serem apresentados repetidas vezes. A inspiração diz que devemos estudar constantemente Mateus 24. E eu quero que vejamos Mateus capítulo 24. Jesus foi perguntado sobre os sinais no versículo 3. Quais serão os sinais do fim do mundo? Que Jesus lista alguns desses sinais no versículo 7, verso 8. Ele diz que estes são o começo das dores. Em outras palavras, quando você vê essas coisas, você entrou no começo do fim. E então ele menciona no verso 9, perseguição. Então, na verdade, eu vou dizer no versículo 9, não é a lei dominical nacional. Versículo 9 é a lei dominical universal. Porque eu digo que ele diz que você será odiado por todas as nações, por causa do meu nome, não apenas da América. Ele diz todas as nações, então isso não é nacional, isso é todas as nações, universal. Isso é a lei dominical universal. Jesus diz, agora alguém diz que você não precisa continuar estudando esta questão do amor. Você sabe o que Jesus vai fazer com que os adventistas do sétimo dia deixem este movimento e aceitem a marca da besta? Ele diz que o amor deles deve esfriar. O amor deles esfriará. Então não podemos parar de estudar. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você for um professor que ensina há mais de 50 anos, e esse professor está dando testes aos alunos, e por 50 anos nenhum deles passou no teste, e o professor diz que você sabe em que classe você está, porque de todos os meus 50 anos de ensino, nenhum aluno passou no teste. É porque não está estudando. Não está realmente olhando para esta seção do livro que lida especificamente com anatomia e fisiologia. Pergunta: o que você faria se soubesse que esse professor ensina há 50 anos e desses 50 anos, não quer dizer que ele é um professor ruim, é um bom professor, mas seus alunos, nenhum de seus alunos passou por 50 anos. E ele lhe dá a chave, ele diz que eles não estudaram esta parte do livro de anatomia e fisiologia. O que você faria como aluno agora, sabendo que o professor lhe deu uma chave? Você sabe o que vai fazer até escrever esse teste. Você vai continuar estudando anatomia e fisiologia. Esta é a parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre isso. Mas eu estou apenas usando isso como ilustração. Se Jesus está me dizendo que a razão pela qual as pessoas nos últimos dias receberem a marca da besta é porque o seu amor é tão frio. Adivinha o que eu vou continuar estudando? Eu vou continuar estudando amor. E alguém diz, e quanto à justiça? Ele diz que amor e justiça são a mesma coisa. Amigos, deixe-me perguntar isso. Deixe-me dar outra ilustração para mostrar a importância de continuar estudando este assunto. Mas não é meu estudo. Hoje eu vou apenas tocar nisto. Digamos, como posso ilustrar isso? Há um teste e você ouviu antes do teste, todo mundo entra pela porta e você está chegando perto demais para escrever um teste. Todo mundo que caminha para a porta vestindo uma camisa azul sempre falha no teste. O que você vai fazer para garantir que você nunca use quando você for escrever um teste? Camisas azuis. Então, eu estou dizendo que Jesus, em seu amor por nós, nos diz por que as pessoas receberiam a marca da besta. E, amigos, não há ninguém perto que deveria estar duvidando que a marca da besta está perto. Ninguém.
Ninguém que tenha estudado deveria estar duvidando que a marca da besta está perto. Sim, alguém perguntou, você acha que temos mais 20 anos? Eu disse para a pessoa, se você está estudando conosco, então você não deveria estar fazendo uma pergunta dessas. Se temos outros 20 anos. Amigos, pelo que estudamos na semana passada, parece que é um sinal de menos. E que Deus nos ajude. Que Deus realmente nos ajude. Vocês sabem, amigos, que leva tempo para realmente, a inspiração diz, para reformar aqueles que foram criados à imagem de Deus. Você sabe, se tornar corrompido e deformado pelo pecado, sim, a inspiração diz que leva tempo. Então questione, se leva tempo para deformar alguém, você não acha que leva tempo para ser santo? Santidade, amigos. Eu estou dizendo, se o tempo é tão curto, devemos estar implorando para o Deus do céu. Agora alguém diz, você realmente acredita que em 2024, mais ou menos? Amigos, se não fosse assim, não estaríamos tendo reuniões de oração toda noite, implorando a Deus. Há momentos em toda noite em que eu sinto que meu corpo está dizendo que a cama é tão desejável, que parece desejável. É como, ei Senhor, eu orei o suficiente. Olha a hora, eu não posso ter folga amanhã, eu tenho reuniões, eu vou estar fazendo o seu trabalho. E então soa dentro do meu ouvido, a crise está chegando em breve, uma crise está próxima. Como posso ir para a cama agora? Agora, vocês sabem, amigos, que os soldados da Marinha são treinados. Às vezes, eles só têm 24 horas de sono em uma semana. Suas mentes foram treinadas. Que mesmo antes de irem para qualquer missão, suas mentes eram especificamente uma distração. Partes de seu treinamento para dividir 24 horas de sono em uma semana, porque são missões em que vão estar engajados, são tão perigosos que, se dormirem, põem em perigo a todos. E são treinados, suas mentes foram treinadas. E amigos, eu acho que essas pessoas estão meramente em missões terrenas. Vocês entendem que nós nos envolvemos? Não nas primeiras missões, coisas gigantescas estão em jogo aqui. Não apenas nossa própria vida eterna, mas de milhares. Porque Deus colocou este ministério em um pacto global. E Deus disse, ok, eu quero que todos vocês façam parte desse ministério. Você sabe, você foi empurrado para a vanguarda da batalha. E eu estou dizendo a vocês, mensageiros da verdade presente, para aqueles que vêm fazer parte deste ministério, você está investindo, pondo-te na vanguarda da batalha. E digo-lhes, aqueles na vanguarda da batalha tornam-se alvos do inimigo. São os que estão na frente. Amigos, suas vidas são um perigo. As nossas vidas são um perigo. Sabem o que eu sinto como o apóstolo Paulo? Ele diz, quem era digno? Ele faz a pergunta, quem é digno de se engajar em uma obra tão santa? E então ele diz, quando percebeu que a sacralidade de seu dever, você sabe o que ele disse, ai de mim. Amigos, estavam envolvidos em gigantescas, estou dizendo, eterno o fato de quem você é. Você pergunta, Senhor, posso ser listado em seu exército? E Deus diz que sim. Posso dizer a vocês, amigos, mais ou menos em 2024. Como nos preparamos para a crise? Quando Jesus estava aqui na Terra, eu te digo, se Jesus fosse, sim, Jesus diria para você vigiar e orar. Se ele estivesse aqui quando ele estava na Terra, ele viu uma crise chegando. Ele disse aos seus discípulos, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Eu acredito que uma das maiores formas de preparação, estou dizendo, sem isso você está desperdiçando seu tempo. Não me importo com quanta comida temos, não me importo com quanto dinheiro temos, não me importo com quantos terrenos temos, não me importo com quantos prédios temos, quanto os sistemas fora de grade que temos. Estou lhe dizendo que o fundamento da preparação é a oração. E eu lhe digo que se você afrouxar essa preparação, toda a sua outra preparação é inútil. Você diz, por que você diz isso? Porque Jesus, quando estava na terra, ele nunca disse a Pedro e João qualquer outra coisa. Ele diz vigiar e orar. As palavras dele, vigiar e orar. Tanto que ele, olha, quero que vocês saibam o que vem. Vamos a Lucas. Jesus quer que vocês ouçam as palavras do próprio Mestre. Lucas, capítulo 21. Agora vamos compartilhar algo que aprendemos na reunião de oração durante toda a noite, antes de entrarmos em nosso estudo. Lucas, capítulo 21. Antes de entrarmos no estudo, eu nem comecei meu estudo. Lucas, capítulo 21, verso 34. Ele diz,
Tome nota do que ele diz. Ele diz, tome cuidado para que seus corações não fiquem sobrecarregados por dentro, e a embriaguez e os cuidados desta vida para que ele venha sobre vós desprevenidos. Agora, isso não é meu estudo, mas nós vamos tocar nisso. Enquanto continuamos, eu quero que você veja o que ele diz no verso 35, pois ele certamente virá como um laço sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Pergunta, como uma crise viria sobre aqueles que habitam na terra? Como um laço. Agora uma pergunta, amigos. Para pegar um animal, um pássaro, como deve ser feito para prendê-los? Uma armadilha. O pássaro conscientemente entra na armadilha? Essa é a pessoa, ok? Eu estou entrando numa armadilha. Não, é um laço. Isso significa que os apanha o quê? Desprevenidos. Mas a questão era a armadilha deles à vista daquele pássaro, que podia vê-lo? Mas podia vê-lo, mas não reconheceu o perigo. E o que eu estou a dizer é aos estudos que temos feito. Vem trazendo através dos eventos proféticos que eles têm nos mostrado crianças que estão em perigo. Ele está nos mostrando que estamos em grande perigo. Eu quero que vocês vejam. Jesus diz que esta crise vai vir sobre o mundo como um laço. Verso 36, tome nota. Na luz da crise vindoura, depois que ele nos avisa que vem como um laço, quero que você veja o que Jesus diz como a maior forma de preparação. Verso 36, ele diz, vigiai, portanto, e o que se segue? O que eu estou vendo? Olhando para os eventos proféticos, o que ele diz deve estar em conexão com a vigilância. E orar, não às vezes, não de vez em quando. Ele diz orar por todo o tempo. Por quê, Senhor? Para que você possa ser considerado digno de escapar de todas essas coisas que devem acontecer. E a palavra-chave é, para estar de pé diante do Filho do Homem. Você conhece como a pergunta de Apocalipse capítulo 6 e o último verso, quem será capaz de ficar de pé? E vendo a resposta no capítulo 7, os 144.000, então baseado em Jesus, qual é o fundamento do desenvolvimento dos 144.000? Vigiar e orar. Vigiar e orar. O que estamos dizendo, amigos? Estamos dizendo que a base para toda preparação é a oração. Vocês sabem que o que nos é dito em um livro, o livro, agora este não é meu estudo, este é apenas onde Deus está dirigindo minha mente, porque este nem de perto é o meu estudo. Mas há uma citação que ele está trazendo à minha mente em um livro Ministério de Cura, página 51. Eu acho que é a página 51, porque eu nunca me preparei para compartilhar esta citação. Ministério de Cura, página 51. Mas vocês podem procurar por elas, peguem as palavras-chave que ela diz. Agora, amigos, antes de eu compartilhar a citação, para que vocês possam obter a doçura da citação, antes de compartilhá-la, deixe-me perguntar isso. Se algo for um segredo, eu estou perguntando geralmente, se algo é um segredo, todo mundo sabe, só algumas pessoas, só algumas, você conhece. Nessa citação, o profeta vai nos dizer, qual é o segredo de uma vida de poder? Você sabe o que é um segredo. Um segredo significa que você está anotando, mas ela diz, muitas pessoas vão ler isso e não entenderão. Mas para você, Deus veja, você vai perceber que este é o segredo de uma vida de poder. Você quer saber qual é o segredo? Bem, nesta citação, ela diz, a vida do Salvador na terra foi uma vida de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, ele revelou os segredos de uma vida de poder. Qual foi o segredo da vida de poder que foi revelado na vida de Cristo? A sua comunhão com Deus. Ela diz, nisto está o segredo de uma vida de poder. E alguém diz, tão simples? Você está me dizendo através do cristianismo, vivendo uma vida vitoriosa? Você está me dizendo a chave, a oração. Amigos, eu não acho que percebemos a seriedade de 2024. Vamos colocar 2024 mais ou menos. Lei Dominical Nacional. Deixe-me dizer isso, se realmente acreditamos nisso, se realmente acreditamos que a crise está ao virar da esquina, não haverá nenhum sacrifício tão caro para nós. E, amigos, o que vamos mostrar pela graça de Deus, isso não é meu estudo. Deus acabou de direcionar minha mente e espero que possamos chegar ao estudo. Se você realmente acredita que isso é verdade, na realidade que a crise está ao virar da esquina, não haverá nenhum sacrifício para nós não fazermos. Eu não me importo o que é, somos totalmente inspirados. Quando uma vez que o caso é resolvido sobre Jesus, o dever se torna um prazer e um sacrifício um prazer.
Quando o sacrifício se torna difícil para nós, quando podemos ver que a crise está próxima, mas o sacrifício é difícil, quanto mais nos aproximamos para a crise, quanto mais... Eu não sei o que acontece com a gente. Quanto mais a gente diz, não é necessário essas coisas, não são necessárias. Todas as noites, reuniões de oração, orando, agonizando com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar no final. Deus não me ignorará se eu for dormir. Deus será misericordioso comigo. Amigos, nos diz a palavra que Pedro dormiu. Isso o levou a negar a Jesus Cristo. E ela diz que os discípulos adormecidos, no volume 2, representam uma igreja adormecida quando o dia de Deus está tão próximo. Amigos, você sabe como é terrível dormir no meio de uma crise. Imagine de repente a África do Sul, bum! E a África do Sul, todos os canais da África do Sul dizem que, você sabe o que? Algo terrível está prestes a acontecer. Uma pedra quase chegando. Na verdade, eles dizem que a nossa África está a chegar e são cerca de 7 horas, 8 horas, todos os canais de notícias. E não sei como você viu no canal de notícias, mas apenas você viu. Não tem uma TV, o que você viu e você viu. E então você diz que sabe. Tenho certeza que um furacão está chegando. São cerca de 9 horas agora. Vamos para a cama dormir. Você sabe como se chama esse tipo de pessoa? É um tolo. Isso é um tolo. Agora aplique isso em pecados espirituais. Quando está sendo mostrado, não por um canal de notícias, mas através da palavra profética de Deus, semana após semana, dizendo que estamos vivendo em um tempo de uma tempestade que se aproxima, dizendo a você toda semana que uma tempestade está prestes a cair. E então, quando é hora de nós nos prepararmos para essa tempestade, Senhor, eu não posso fazer isso. E dizemos que estamos nos preparando para a crise. Amigos, a fundação para a preparação é a oração. Eu te digo que você nunca terá poder em sua vida. A inspiração diz que o segredo de uma vida de poderes são encontrados em comunhão com Deus. Nem 1 minuto, nem 2 minutos, nem 5. Alguém diz, você conhece, amigos, este movimento? O movimento adventista do sétimo dia. Eu estava lendo novamente esta semana. Este movimento foi fundado em homens e mulheres que passaram a noite inteira estudando e orando. Ela diz que a única vez que eles pararam de estudar, a única vez que eles pararam o estudo foi quando as opiniões dos irmãos estavam conflitantes. Essa era a única vez. Eles nunca pararam, porque ela diz que não. Eles só pararam quando seus pontos de vista estavam conflitantes e que eles não estavam avançando, e então todos teriam que ir para casa e humilhar seus corações e voltar novamente no dia seguinte, ou sempre que eles se encontrassem, eles viriam novamente. E amigos, a forma como este movimento de mais de 22 milhões de adventistas do sétimo dia foi fundado, cerca de 8 pessoas a 7 pessoas. Você diz que Deus alcançou o mundo com 12 discípulos e levaram o evangelho para o mundo inteiro. Você conhece o adventismo do sétimo dia? Começou mais ou menos com 8 pessoas. Poucos irmãs e irmãs, a esposa de James White, Joseph Bates, Iron Edson, poucos deles, sinceros e todos a maioria jovens. Além do elder Joseph Bates, ele era o mais velho. Eles se conheceram. E eu estou dizendo por eles, constantemente orando o tempo todo, noites inteiras. Deus tomando aqueles poucos 8, 9 deles. Este movimento agora é um movimento global. Ele alcançou todas as partes do mundo. Foi a sabedoria de Ellen White? Foi a sabedoria de Bates? Foi a sabedoria de James White? Foi a sabedoria deles que tornou este movimento tão poderoso? Não, amigos. Foi diligentemente orar e suplicar a Deus, e através do Espírito de Deus, ele conseguiu agora mais de 22 milhões. Mas isso não é suficiente.